Paz, igreja. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Todo mundo abriu? Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para conjuntamente louvarmos o Teu nome. Que nesta noite, só o Senhor fale. Precisamos, Senhor, como tema de crescimento espiritual. É só o Senhor, através do Seu Espírito Santo, pode nos dar, pode nos capacitar. Por isso estamos aqui, Senhor, reunidos para isso, para engrandecer o Teu nome, para ter, Senhor, um crescimento exponencial. Que hoje seja um marco na vida de todos que estão aqui. Que o Senhor conforte, console, confronte, como a Tua palavra é. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá? Aí fala assim, ó. Na minha versão, eu vou ler na versão também nova, Almeida atualizada. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também vocês completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo aqui, gente, está falando a respeito de uma oferta que tinha sido combinada, que havia sido programada, planejada. E o que ele fala não se limita à oferta. Mas é importante que a gente reconheça o que está dentro desse contexto aqui. Ele disse: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra. Na versão NVI, que eu acredito que é da maioria de todos, de todos que estão aqui, fala: completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-lo. Eu deixei essas três palavras mais grifadas aqui, porque forte disposição, ter disposição já é algo muito bom. Mas quando você consegue verificar ou fazer a leitura da pessoa, que ela tem uma forte disposição e um zelo na tratativa, como você vê pelo manejo, pela forma de fazer, o preparo, tudo que é feito, você consegue discernir se isso aqui é de alguém que zela ou foi preparado com zelo. Não é assim? A gente consegue, fica perceptível, a pessoa não precisa nem falar, mas fica perceptível aos olhos. Então, hoje, eu sempre gosto de analisar isso nesse momento de campanha, de crescimento espiritual, de trazer para nós algo, mexer num assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a nossa vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. Por isso, o subtema que eu vou colocar é: não negligencie a sua vida espiritual através da procrastinação. O que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, prolongar, postergar e deixar de fazer algo que poderia ser concluído naquele momento. Então, a palavra de Deus está falando assim: vocês têm que terminar a obra começada. E assim como houve boa vontade, na versão NVI, forte disposição no querer, o zelo também no completar a obra. Como eu disse, eu gostei dessa versão.
E uma das frases que eu paro para lembrar e repetir, que eu lembro do meu pai repetindo muitas vezes, com um tom de advertência, às vezes, um tom de crítica, um tom de cobrança, dentro de casa, eram das atividades que nós tínhamos que fazer, de não deixar pela metade, de não fazer de qualquer jeito. Aquilo que começa, tem que terminar. Aquilo que a gente começa, tem que ir até o fim. Não ficar adiando, ou fazendo pela metade, sempre deixando para depois. E eu lembro muito, porque meu pai gostava muito dele, de ver algum DVD, na época. Não sei se tinha até algum VHS do Miles. E tem um livro dele que dizia que ele colocava isso em algumas ministrações, e essa fala dessa ministração virou um livro, que é a respeito do potencial, ou seja, libere o seu potencial. E ele justificava esse assunto com uma mensagem impactante, que dizia mais ou menos assim: os maiores depósitos de riquezas do mundo não são as minas de diamante ou ouro na África, nem os poços de petróleo no Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia que, na verdade, os maiores depósitos de riquezas poderiam ser encontrados perto da nossa casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história e o curso da vida de muita gente que poderia ser mudado, inclusive o da humanidade, poderia ter sido mudado, se muitos desses projetos tivessem sido executados. A gente vai ver a palavra que a natureza clama com grande expectativa, ou seja, com grande ansiedade, a manifestação dos filhos de Deus. Se eu perguntar, você se considera um filho de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas o que você tem expressado com a sua vida? Quantos projetos? O projeto de Deus na sua vida, o propósito que Ele tem. Quantas pessoas você já impactou através desse crescimento que você tem na sua vida espiritual? Das pessoas enxergarem em Cristo. Talvez o maior desperdício aconteça no mundo no que diz respeito ao potencial. Porque Deus nos deu para fazer e realizar algumas coisas. E de alguma forma fazemos. Não apenas acordarmos em uma manhã e a gente não acorda. Gente, isso aqui é fato. Ninguém acorda um dia pela manhã e fala assim: hoje eu não quero fazer o que eu sonhei. Geralmente a gente sonha com aquilo, quer pensar naquilo, sonha acordado, quer ficar imaginando. Só que o que nos sabota? É a mania de não começar, ou de começar e não terminar, de começar e não dar continuidade. E usando a terminologia bíblica que nós lemos aqui, terminem agora a obra começada. Existe uma obra que Deus iniciou a fazer na nossa vida. Nós não fizemos nada pela salvação, mas ser discípulo custa tudo. Como se Jesus, nesse momento aqui, nesses últimos minutos, não voltou, cabe para mim e a você um crescimento espiritual. Cabe a mim e a você uma responsabilidade com as coisas cristãs. Então, eu quero trazer essa palavra, essa advertência, como uma forma de encorajar, como uma forma de saber como que você vai lidar com esse ano que nós temos pela frente, o ano de 2026. E como nós já estamos no 4º dia de campanha e com esse tema de crescimento espiritual, eu gostaria que, de fato, você pudesse considerar o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. E eu tomei esse texto como ponto de partida, mas eu quero apresentar para vocês aqui alguns exemplos bíblicos que estão relacionados com o assunto. Nós vamos ver. Por que eu quero trazer isso? Porque a Bíblia, esse livro que eu e você temos, diz no versículo, Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, grava bem essa parte, de forma que, por meio da perseverança
e do bom ânimo, procedentes da onde? Das Escrituras. Então, a perseverança e o bom ânimo que nós precisamos são provenientes da onde? Não é um pré-treino que você toma, irmão. Não é uma motivação, eu alcancei e aí. As Escrituras dão a nós a perseverança e o bom ânimo. A sequência, para que mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, todo esse volume aqui, não é à toa. Você tem à sua disposição. Nós moramos num país que até então, você pode andar com isso aqui debaixo do braço. Você pode ter quantas você quiser. Você tem acesso. De você não é privado. E detalhe, todo esse volume, acredite, e eu não estou esgotando, e eu não vou esgotar ele aqui hoje. Com essa conversa, com essa ministração, até porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Dela jorra. Como eu disse domingo passado, você pode talvez ter um livro de cabeceira que você tenha lido 4, 5 vezes, que gera certo... Às vezes se você, não, eu acostumei aqui, então estou meio enjoado. Mas a Bíblia nunca é a mesma. Você não enjoa. Você é sempre renovado. Você sempre vê alguma palavra de instrução para você. Então, todo esse volume dado a nós está aqui à disposição. E esses exemplos bíblicos que eu quero trazer aqui essa noite, a gente pode ver, olha isso aqui. Esses exemplos, por que eles servem para nós? A própria Bíblia se explica. Em 1 Coríntios 10, 11 fala assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Talvez nós estamos perdidos, a sensação de não saber qual o objetivo na vida, aonde chegar. A Bíblia é esse norte que nós precisamos. Porque aqui você vai ver situações como a própria Escritura está trazendo. Aconteceram como exemplos, foram escritas como advertência para nós. Então, que a gente possa ouvir essa palavra e eu quero deixar para vocês que, assim, às vezes, em algumas conversas que nós temos dentro de casa, na reunião familiar, até uma vez, usando de uma forma meio cômica, meu cunhado, e ele tem esse lado, viu, gente? Às vezes, quem conhece ele, não imagina que ele tem, mas ele tem esse lado mais cômico em algumas coisas. A gente lembrando de algumas frases, que às vezes se diz que são chavões, assim, até mesmo usado por muitos coaches. Aí eu quero trazer uma que é muito comum, não deles, mas do conhecimento, do senso comum, que é: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não é assim? Não tem essa frase? Qual que seria a versão, então, do procrastinador? Ou a versão procrastinadora seria mais ou menos assim: por que fazer hoje, se você pode deixar para amanhã? E as pessoas têm literalmente invertido essa prática. Soa como brincadeira, mas a gente, fazendo uma autoanálise, isso tem que chamar a nossa atenção. E eu quero mostrar para vocês aqui na Bíblia, chamando a sua atenção também para a Bíblia, nas situações registradas onde houve procrastinação. A primeira delas encontra-se lá em Gênesis, capítulo 19. Eu não vou pedir que você abra, porque a gente tem alguns textos para ler, e para a gente ganhar tempo. Só toma nota aí se você quiser. Gênesis 19 diz assim: os 2 homens perguntaram a Ló, e esses 2 homens aqui são 2 anjos, tá? Que Deus enviou. Vocês têm mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor estava para destruir a cidade. Mas eles mas eles pensaram que ele estava brincando. Essa foi a versão que eu li, da NVI. Pensa, ele usa esse termo. Eles pensavam que estavam brincando.
Para eles pensarem que estava brincando, a gente tem duas situações aqui. Trollagem já existia naquele tempo, uma pegadinha. E Ló não tinha muito crédito com eles. Concorda comigo? Pensa. Bati o dedo aqui e tirou tudo. Pensa então comigo. O texto continua com uma fala, com uma situação que é inimaginável. O versículo 15 diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló. Imagina, você recebeu a notícia ontem. Pega descendo, vaza, vai destruir. Dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, e vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali, à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Esse olha para trás parece pouco, quando a gente olha, simplesmente analisa a frase em si. Mas o olhar para trás está ligado a paixões, a amores. Era uma cidade ímpia. E eles estavam apaixonados, enredados com aquilo, ao ponto de olhar para trás com saudade do que aborrecia o Senhor. Imagina você, é visitado por anjos, porque anjos, a Bíblia se fala que são mensageiros do Senhor, seres ministradores. Você recebe a notícia que tudo vai ser destruído. Acorda aí, vamos, some, chispa, desapareça. Só que aí tem que ficar aí pressionando. Bora. E aí, vamos, depressa. E aí? Vai não? Cobrando. E no final, arrastado. A Bíblia fala que os outros donos pegaram eles pelas mãos e puxaram para fora da cidade. Você tem noção de um trem desse? O que leva alguém a agir dessa forma? Será que Ló, diferente do seu tio, Abraão, estava levando as coisas de Deus a sério? Um crescimento, porque o que Deus estava fazendo era pela bênção que estava na vida de Abraão. Nós estamos falando de um camarada, não é de um camarada que atrasou porque pegou trânsito, não deu para sair porque estava um trânsito, ou porque estava se arrumando para um casamento, para um evento importante. É simplesmente a hora do salve-se quem puder. E você simplesmente obedecer um comissionamento divino. Aí você pensa comigo, existe uma inclinação nossa do ser humano. O que leva um ser humano a agir assim? Talvez você pense assim, como é que agiu desse jeito? Mas nós estamos agindo assim. Protelando coisas de extrema importância. Todas as vezes que eu e você negligenciamos a busca do Senhor, não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você é um instrumento do diabo. Quando eu casei, antes era assim, meu pai saía, viajava, ele era autoridade dentro da minha casa. Quando eu passei a ser, meu irmão, que pressão. Eu tenho 2 meninos. Tem dia que minha mulher fala assim, aconteceu alguma coisa aí? Ora pela gente, unge a gente. Os meninos hoje estão com alguma perturbação fora do comum. Como é que se percebe isso? E sintonia com o Senhor. Então, todas as vezes que nós negligenciamos a nossa busca de crescimento espiritual, passa desapercebido. Os nossos olhos espirituais não conseguem. Nós não conseguimos mais tomar posição de situações que estão como um anjo descendo
falando, vai destruir, corre e ninguém corre. Ninguém acelera. Não tem credibilidade nem com os futuros genros. Será que o fato dele não ter conseguido convencer os genros, ele quis tentar mais? Será que ele tinha algum apego material ali, inimaginado? Eu vou perder tudo isso. E, de repente, o coração preso naquilo. Está vendo? Esse amor de perder. Só que ele perdeu muito mais. Porque quando você olha, assim que a mulher dele saiu, ela olhou para trás. Perdeu a esposa. Por medo, ele foi para as montanhas. E não sei se você já parou para analisar, mas de Ló saíram duas nações ímpias, moabitas e amonitas. E os amonitas eram que trouxeram Moloque, adoração através do sacrifício de crianças. Olha a destruição que foi no lar daquele homem. E detalhe, eles foram resultado de um incesto. Afastado, as filhas embebedaram o pai e tiveram relação com eles. E saíram as duas nações, amonitas e moabitas. Então, todas as vezes que eu e você negligenciamos a nossa vida espiritual, o crescimento espiritual do nosso lar, abençoando, colocando assim, ó, Senhor, onde eu colocar a planta dos meus pés, Satanás vai ter que se retirar. Senhor, me dá visão espiritual para que eu possa enxergar o futuro dos meus filhos, para que eu possa abençoar, que eu possa profetizar, que eu possa ser profeta de Deus na vida deles, para que eu possa abençoar, para que eu possa impor as mãos. Senão tudo é normal, tudo é com pílula, se resolve. A Bíblia não deixa claro qual foi essa relutância, o motivo dessa relutância para salvar a sua própria vida, que acabou perdendo por um amor que ele tinha naquela cidade. A vida nunca mais, não andou. A ponto de ser apressado, a ponto de ser arrastado pelos anjos. Vamos para outro exemplo bíblico. Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 a 26, não precisa abrir. Fala de um momento em que o Senhor apareceu na sarça e enviou de volta Moisés ao Egito, com uma missão de libertar o povo de Israel. Então ele pega a sua família, e detalhe, casado com Zípora, midianita, saiu fugido do Egito, foi para a terra de Midian. Então, ele, nessa missão, voltando para o Egito, ele pega a sua família retornando, e o texto diz assim, ó, que numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você para mim é um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Gente, pensa comigo aqui, Deus não é bipolar. Ele não acorda amando, no meio-dia está odiando, de noite apaixonado. Ele não faz isso. Deus não é bipolar. Deus, ele é paz, controle, sabedoria, conhecimento. Então, o fato de ter acontecido isso nos chama a atenção. Por que Deus, então, mostra ele convencendo Moisés a vir, vocaciona ele a corresponder ao chamado de Deus, e envia ele para o Egito, para usá-lo, mas agora, no meio do caminho, Deus resolve e aparece na hospedaria para matá-lo. Será que Deus não estava decidido sobre o que ele queria? É evidente que ele sabia muito bem o que queria. Evidente. Não é à toa que aconteceu. Mas a partir do momento, gente, que Moisés disse, então tá bom, Senhor, eu atendo o seu chamado, eu vou. Deus disse para ele assim, então tá bom, você vai? Você vai atender meu chamado? Então, bonitão, você vai fazer a minha obra do meu jeito, do meu modo, não do seu. Por quê? Porque havia uma aliança. Deus fez uma aliança com quem? Com o patriarca Abraão, falando de circuncisão. E ele vinha ali há quantos anos?
de modo que todo macho da família tinha que ser circuncidado no 8º dia. Essa aliança vem sendo guardada, obedecida por séculos, por gerações. E por algum motivo nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer, talvez, esse contexto, o que me fez pensar. Não está na Bíblia, tá? Isso que eu vou fazer, que eu vou falar. O motivo que, talvez, eu acho que aconteceu isso é porque ele se casou com uma mulher gentia, uma midianita. E não era parte da cultura midianita circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia em uma criança, que eles faziam, como eu disse, em 8 dias, com 8 dias de vida. Momento em que a cicatrização é a mais alta, perfeita. Ou seja, Deus estabeleceu tudo perfeito. Até não doía a hora de fazer a cirurgia. Agora, tenta imaginar uma mãe. O primeiro filho, eu estou no segundo, meu primeiro é assim, mexeu com o filho, o que acontece? O que a mãe é? Leoa, meu irmão. Ela tenta imaginar naquela que não conhece a cultura, talvez não conhecia Deus, como aquele povo conhecia, como Moisés conhecia. Então descobre agora que o marido com quem ela casou quer mutilar o filho. Numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório e sem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu e falou assim, só por cima de mim. Vem. Eu imagino. E Moisés, então, para não criar uma situação dentro de casa, ele simplesmente vai deixando. E deixando, e deixando. E agora, Deus aparece. A mulher entende, como que ela entendeu? Ela entendeu. A Bíblia fala que foi ela que viu. Ela viu o Senhor se aproximando para matá-lo, e ela corre. E ela entende. Corre e circuncida o filho, já maior. Imagina com dor. Antes indolor. E fala para Moisés, numa espécie de jogar na cara. Você, para mim, é um marido de sangue. O que eu percebo? Que tem muita gente que inicia ano e termina ano, inicia ano e termina ano, protelando e procrastinando decisões importantes, de alianças que o Senhor já determinou na sua vida, na sua palavra, princípios que Ele colocou, importantes, que simplesmente, porque nós não conseguimos unir a família em redor daquilo ali, sabe, a gente acaba aceitando, acaba deixando. E acaba para não criar um problema. Não, assim, sabe, eu não vou criar um problema, mas, Camille, você quer criar um problema com Deus? De que vale mais a pena? O que pesa mais na minha e na sua vida? Moisés estava aqui arrumando um problema com Deus. Porque Deus não vai contra os seus princípios. Ele tinha um propósito e um destino na vida de Moisés. Mas ele falou assim, é do meu jeito, ou não há nada feito. Não tem nada de sábio, nem de inteligência nisso. Não tem. Faltou uma circuncisão. Muitos de nós temos negligenciado a nossa vida, a nossa casa, aceitando coisas que são contrárias à palavra de Deus, que tem impedido o crescimento e o desenvolvimento da nossa casa. Que esse ano seja um ano diferente nesse sentido. Vamos para um próximo exemplo. Em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 4 a 6, a Bíblia fala da restauração do templo que o rei Joás pediu. Então fala assim, em algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhes disse, vão às cidades de Judá, recolhe os impostos devidos anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Era uma ordem. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, sumo sacerdote, e lhe perguntou, por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém um imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? Então, pensa comigo, o que leva, então, o sumo sacerdote naquela época, Joiada e os demais outros sacerdotes,
e todos os levitas a não obedecer o comando tão claro do rei. E o que o rei estava pedindo não era executar uma tarefa qualquer. E ele pediu, façam depressa. E nenhum deles se apressou. O que será que passou naquela tribo sacerdotal? Será que passou pela cabeça dele, quem decide as coisas do ministério somos nós, não é o rei? Será que foi isso? Isso aqui é um outro exemplo que, às vezes, por uma questão de ego e comportamento, nós deixamos de honrar e cumprir o que a Bíblia determinou, porque o que o rei estava pedindo não era que ele inventou da cachola dele. Ele leu a Bíblia, ele leu o que era a Bíblia dos tempos dele, viu o que eles precisavam fazer e estava falando assim, vamos fazer depressa, nós estamos fazendo errado, vamos construir. Não, mas não é você que manda. Quantas vezes, talvez possa ser isso. Por que não fez ele agir depressa? Quantas vezes a gente deixa, às vezes fala assim, ó, nós vamos fazer um jejum, iniciando um jejum. Ah, não, eu não vou entrar nesse jejum, não, porque assim, eu que decido e tal. Não, vamos fazer um momento de oração, vamos ler a Bíblia, vamos organizar isso aqui. Não, mas sabe, a gente tem, sendo partir, Deus falar comigo diretamente. Então nós temos hoje, às vezes, uma falta de crescimento espiritual por ego, orgulho. Quem manda mais? Calma aí. Quem manda na minha vida e na sua vida é a palavra do Senhor Jesus. Será que eles estavam nesse lugar de incapacidade? Aí quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos um exemplo também disso, porque a gente acha que não só no Velho. Não. No Novo, no capítulo 9 de Lucas, versículos 59 a 62, fala, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te. Senhor, deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gente, aqui há uma série de especulações dos estudiosos eruditos da Bíblia, comentaristas bíblicos. O que significa essa frase? Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. Mas é praticamente um consenso, quando você analisa todo o contexto bíblico, que ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Recebeu um zap, uma mensagem, falou assim, ó, não deu conta não, aqui, vem aqui trazer os seus documentos. Não foi isso. Era um consenso. Em primeiro lugar, que se isso tivesse acontecido, o sepultamento não acontecia num prazo tão curto como o nosso hoje. Por uma questão sanitária, 24 horas tem que estar sepultado. Naquele tempo, eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos. E era um hábito que eles tinham aprendido porque tinham vivido um tempo no Egito. E normalmente havia um tempo, então, por conta desse embalsamar, tempo para chorar e lamentar, um tempo longo. Não é à toa que nós vemos no Novo Testamento pessoas que eram contratadas para ajudar a lamentar e chorar. Ou seja, por dias. Então, e eles não estavam fazendo isso antes do sepultamento. Então, o que acontece? Normalmente, se alguém também tivesse um parente falecido, ele tinha um contato com o morto. E por conta disso, ele estava impuro. Não tinha, pelas leis cerimoniais, então ele não tinha como estar ali falando com Jesus. Então, era inevitável essa situação. Então, que o pai tinha morrido, ou que ele havia tido contato com o morto. Então, isso é unânime, é consenso entre eles que não é este o caso. Por isso que nós lemos isso aqui, não foi que aconteceu de imediato. Nossa, que grosso, né? O próprio pai, não é, meu Deus do céu, não é isso, gente. O estudo nos mostra isso. Outras pessoas acreditam que possa talvez ser um segundo sepultamento. Como é que era esse segundo sepultamento? Você lembra de na sua Bíblia, tanto Jacó quanto José falou assim, ó, quando voltar para a terra, leve os meus ossos. Por quê? Porque esse era tido como um segundo sepultamento. Uma exumação, como se fosse isso. Então, mas o que
eu quero que, independente do qualquer que seja essa situação, aqui, a maioria dos comentaristas dizem, eu vou com o que eles imaginam que é essa situação aqui. Ó. A gente vai ver que Jesus assume o ministério com o quê? Com 30 anos. Então, existia uma situação que era assim. Ó. Normalmente, o filho só tomava decisões e tinha responsabilidade depois que o pai morria. E ele, então, passava a ser responsável pela casa. A maioria, então, desses estudiosos acreditam que Jesus disse isso porque, então ele, vem ser meu discípulo. Ele falou assim, não, quando meu pai morrer e finalmente eu estiver livre para tomar a decisão pela minha família, eu farei. Quantas situações nós temos deixado de buscar ao Senhor, porque, não, quando isso acontecer, quando isso virá, quando essa situação, então, qualquer uma dessas possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo, o Senhor falou, é legal, beleza, o Senhor me chamou, fico até lisonjeado pelo seu chamado, Jesus. Mas eu não vou fazer logo. Eu também não sei, assim, qual que é a hora, o dia que vai dar certo. Mas a gente vai, um dia a gente vai. É a conversa do procrastinador. É a conversa e isso nós fazemos no espiritual. Imagina, você hoje, talvez você não diz com essas palavras, mas quando você recusa e você joga para depois essa questão do seu chamado, o que Deus colocou na sua vida, você está fazendo da mesma forma. Você está deixando de expressar o Senhor. Segundo, o segundo falou o que para ele? Vou seguir, Senhor, mas deixa eu primeiro despedir da minha família. E aqui nós imaginamos que Jesus não apenas avalia pela fala, porque ele pela toda onisciência, ele leu o coração. Porque você vai ver uma situação ocorrendo quando Elias chama Eliseu. E ele fala, vou despedir dos meus pais. Beleza, eu até coloco. O que ele fez? Foi rápido. Matou as 12 juntas de bois, chamou a família e cumpriu o ministério. Eu percebo, então, que várias pessoas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades, do tipo, eu não sinto isso sobre a minha casa, eu não sinto isso sobre a minha família, eu não sinto isso sobre os meus projetos, eu não sinto Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para a geração que diz, eu não sinto Deus, por isso que eu estou aqui uma semana fazendo, João, capítulo 15, versículo 4, fala assim, ele disse, permaneçam em mim, e eu, não falou, um dia que vocês me sentirem. Tem dias que a gente vai sentir Deus, mas tem muitos dias que não vão sentir nada. Por isso que a palavra de Deus fala de perseverança. Lembra que eu disse o que nós lemos? O permanecer. Porque permanecer em Deus é além do que você sente. Meu irmão, é insistência, não desistir. A fé bíblica, ela não é emocional, ela é sacrificial, ela é firme, ela é eterna. A fé que permanece hoje me sustenta amanhã. A fé que permanece amanhã me sustenta para depois. A fé que e assim vai. Por que Paulo chega e fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Qual que é o mais importante? Guardou a fé. Diante de todos os abalos, de todas as traições, de todas as dificuldades, de todo o sofrimento pelo Evangelho, ele guardou a fé em Cristo Jesus, que é o que fazia ele permanecer. Mesmo diante de um chamado direto, da boca do próprio Jesus, eles têm dificuldade de estabelecer as suas definições, as suas prioridades. E eu quero trazer aqui no contraste, aqui 2 grupos, e desses 2 grupos eles têm a subdivisão, que eles agiram imediatamente. Nós vemos em capítulo 17 de Gênesis, a Bíblia nos mostra que Deus falou com Abraão e insistiu falou sobre ele a aliança que Deus estava definindo com ele sobre a circuncisão, certo? Quando ele faz isso, o que Abraão faz? Olha só, versículo 22 e 23 de Gênesis 17. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, ou seja, ele não deixou para depois, a Bíblia deixa bem claro, naquele mesmo dia,
Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os sexos masculinos da sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Você tem uma palavra de Deus na sua vida? E a ordem da sua casa? E você, às vezes, aceita situações acontecerem? A gente vê que os filhos, os servos e os comprados, ele não perguntou assim, alguém que quiser, faz a fila de cá, e quem não quer, está tudo tranquilo. A gente conversa, a gente alinha depois, a gente vai... Não, todos. É para ficar aqui? Vamos fazer. Vamos obedecer ao Senhor. Então, a atitude de Abraão é mais ou menos assim. Deus falou, bora cumprir, vamos executar. É a mesma atitude, é demonstrada em Gênesis 22 dele, quando Deus fala com Abraão. Ele diz que ele me oferece seu filho, é até engraçado essa parte, porque ele fala, me oferece seu filho, seu único filho, o filho a quem tu amas. É como Jesus estivesse falando assim, vamos testar ele só no pedido. Porque não falou, traz seu filho. Geralmente, filho, único filho, o filho a quem tu amas. Deus está brincando com ele, não pode ser um negócio desse assim? Ou ele fala assim, não, Senhor, eu sei, mas aí se eu ainda dá essa certeza mais ainda, já é difícil. Então, só que a Bíblia fala em Gênesis 22, versículo 3, que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento. Eu imagino que ele levantou cedo, porque ele falou assim, a Sara tem que ser antes dela acordar, porque se ela souber, onde vocês vão? E aí, o Senhor falou assim, então só um minutinho, ela agarra esse menino, e ela não deixaria. Então, ele, rápido, se dispõe a fazer isso. No momento em que está próximo do amanhecer, o que ele faz? Deus mandou? Vamos fazer. Está falado. Deus falou na sua vida? Deus já deixou claro para nós o crescimento? Está falado. Não há como questionar. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 21, nós temos o exemplo de Eliseu, como eu disse. Elias vem e chama ele. E ele vai, como eu disse, mata a sua parelha de bois, festeja, voltou e acompanhou, obedeceu. A partir daquele momento, ele obedeceu a palavra do Senhor. Por quê? Porque você vai ver que antes disso, o Senhor dá 3 ordens para Elias. Uma delas era ungir Eliseu. Então, ele só foi lá cumprir. E Eliseu sentiu a testificação. Então, ele despede da família, das pessoas de volta. E ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho. Ele não termina o que ele nem estava fazendo ali no arado. Ele imediatamente se dispõe a servir, a cumprir. Nós lemos também em Marcos 1, 18, o chamado de Pedro e André, que Jesus, andando na beira do mar da Galileia, disse para ele, sigam-me e os farei pescadores de homens. A Bíblia deixa bem claro no versículo 18, no mesmo instante, eles os deixaram e as suas redes e os seguiram. Falou, não, calma aí, só vou lavar a rede. Não, deixou. Algo curioso que a gente pode perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa alguma que estava desocupado. Deus não chama à toa. Você não vai ver nenhum exemplo bíblico de todos estavam trabalhando. Porque se não trabalha no que é natural, vai dar canseira no espiritual. E às vezes nós separamos muitas coisas demais, espiritualizando. Depois, o fato de procrastinar na vida secular, a gente fala assim, não tem nada a ver. Só que a gente vive o reflexo da nossa vida natural na vida espiritual. Reflete na nossa prática, no que nós fazemos. Nós vemos que o Senhor não está atrás de quem não trabalha. Em Atos, capítulo 16, versículo 10, nós temos a resposta de Pedro, no dia daquela visão. Não, eu vou facilitar de Pedro também, mas é de Paulo, quando ele está lá na visão de Macedônia, onde o Deus, através do Espírito Santo, dá um sonho para ele, passe a Macedônia. A Bíblia fala que no outro dia, ele saiu e foi. Respostas imediatas, sem enrolação, sem procrastinação. Mas você fala assim, mas teve alguém que não saiu com tanta pressa? Sim, teve.
Vamos ver uma situação? José, quem Deus escolheu para ser pai no plano terreno de Jesus. Maria é tomada pelo Espírito, engravida, e aí que é um outro detalhe, quando acontece algumas coisas, às vezes o nosso ímpeto de agir, quer agir, não, vai crucificar, vai jogar, vai apedrejar. Ele, por ser um homem justo, que a Bíblia fala desse, que ele era um homem justo e honroso. Ele decide não prejudicá-la. Tudo que acontece não pode mudar quem você é na sua integridade, meu irmão. A sua essência vem dos céus. Não adianta se igualar, ser impulsivo. E então, enquanto, a Bíblia fala assim, enquanto ele refletia, porque ele não foi impulsivo. Ele pensou assim, está grávida? Qual foi o pensamento dele? Ela foi infiel. Mas eu vou deixar de uma forma que não a prejudique. Olha que honroso é esse homem. A Bíblia fala que enquanto ele refletia, o anjo apareceu para ele. Acontece isso também com Pedro, em relação àquela visão, quando ele tem, na casa de Cornélio. Ele recebe a visão, não fica sem entender, enquanto ele está refletindo, o Senhor fala com ele, vai vir para te buscar, não hesite em ir com eles. Sabe o que eles têm mais em comum? E aqui eu vou finalizar. Todos, porque eu gosto de ler a Bíblia e eu buscar padrões. Qual que é o padrão em cada uma dessas falas que nós lemos aqui, cada passagem? A voz de Deus. Todos tiveram a voz de Deus. Uns não obedeceram. Anjos enviados para Ló, o mensageiro não foi. Escolheram não ir. Que hoje, eu e você que você estabeleceu aí algumas listas, e dois pontos que estão na lista de todo mundo, o que é? Sair do vermelho e emagrecer. Está na lista de todo mundo. Eu não quero que você muda, não. Mas eu quero que você coloque uma em primeiro lugar na sua vida. Ouvir Deus. Gastar tempo com Deus. Com a palavra de Deus. Ler e estudar a palavra de Deus. Deus disse para Josué, se você não tomar cuidado de apenas meditar, mas confessar, cumprir, você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Esse negócio que a gente pensa assim, que quem tem que estudar, só quem tem que pregar a palavra de Deus, está errado, meu irmão. Você também foi comissionado. Você precisa ser um crente bereano, que vai atrás do que está escrito, lê a palavra, estuda. Nós precisamos entender que a receita para sermos prósperos está na palavra de Deus. E a prosperidade que eu estou falando não é de dinheiro, não. Ter uma família decente, ter paz, ter tranquilidade, ter características que só existem nos céus. Isso é um presente para mim e para você. E eu finalizo falando para você o seguinte, você vai ver que Deus dá a terra para Josué. E eles começam a conquistar. Lá na frente, Josué está perto de morrer, ele fala assim, até quando vocês vão negligenciar essa terra? Beleza. Aí eles ficaram ali meio morno, meio acomodados, porque o ser humano é o mesmo hoje, há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. É o mesmo. A gente se acomoda, não, está ótimo, já conquistamos muito aqui a terra, então beleza, mas Deus tinha dado não 60%, não 70%, não 90%, tinha dado 100%. Quando que a gente vê conquistando 100%? Davi abre e fala assim, não, Deus deu. 400 anos depois. Deus havia dado, havia uma palavra, havia um destino na vida deles, havia uma promessa direta do Senhor, mas eles negligenciaram, eles acomodaram. 400 anos depois teve que vir alguém para poder fazer. Que você não acomode nesse ano de 2016 na sua vida espiritual. Deixa eu te falar, tome uma posição. No dia que eu defini isso na minha vida, estou falando de mim agora, não li a Bíblia no dia de hoje, não tinha lido, morrendo de sono. Sabe o que eu fiz? E passei a fazer por alguns anos. E não tenho falhado, graças ao bom e amado Deus.
Pegar a Bíblia, ler andando, para não dormir. Porque antes do sono eu preciso de Deus. Aconteceu que, nesse tempo, eu tinha TV por assinatura. Aí era assim, chegava, não, eu tinha que ler, quando eu terminava, eu estava com sono. Ia dormir. Passou um tempo, eu tive que tirar. Diminuiu, inclusive, meu tempo de série, porque as séries são sensacionais, mas elas existem, igual as redes sociais, para mostrar assim, você não tinha tempo? Vamos falar a média de tempo que você ficou no Instagram, 2 horas hoje, 3 horas. Você assistiu uma série, no maratonei esse final de semana. Gente, e todo ano nós fazemos um esforço tremendo para que nós todos, a igreja toda, leia a Bíblia. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso é uma responsabilidade de todos nós cristãos. Então, que esse ano você escreva dias diferentes na presença do Senhor, buscando o Senhor com inteireza de coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.